Olá, quinto ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos conhecer o assunto de fração. Vocês sabem o que é fração? Vocês sabem que fração ela está presente no nosso dia a dia. Como? Vamos ver? Quando dividimos um bolo, você vai tirar uma fatia desse bolo. Então, você vai ter aí uma fração, porque você vai tirar uma parte do bolo, uma fração do bolo que está inteiro. Como também quando você vai repartir, quando você vai dividir uma pizza de 8 pedaços e você vai retirar uma fração, você vai retirar um pedaço. E aí nós temos uma fração. E temos vários outros exemplos de fração no nosso dia a dia. Por exemplo, uma maçã. Quando dividimos uma maçã ao meio, aí também se forma uma fração. Quando temos barras de chocolate, ali também temos uma fração. Então, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a fração, ela sempre está presente. Hoje vamos aprender a fração de um inteiro. Vamos aprender como se faz a leitura das frações. Vamos ver também a fração de uma quantidade, números na forma mista. Vamos acompanhar uma animação que vou colocar para vocês entenderem sobre o conceito e como vocês devem prosseguir para responderem os exercícios propostos no livro. Então, assistam a animação, tá certo? Vamos lá? O que é fração? Fração é uma parte do inteiro. Nessa pizza, esse pedaço representa uma fração, um pedaço da pizza. Uma fatia de pão é uma fração, uma colher de arroz é uma fração. Ou seja, a fração ela está presente no nosso dia a dia. Aqui nessa pizza, esse pedaço representa 1/8 da pizza. Ou seja, vamos comer um pedaço de 8. Nomenclatura. Assim como a adição tem nomenclatura parcelas, soma ou total, a fração também tem a sua nomenclatura. O número de baixo chama-se denominador. Significa em quantos pedaços o inteiro foi dividido. Nesse caso, em 6 pedaços. O número de cima é o numerador. Ele indica as partes que forem tomadas do inteiro, que foi comida, que foi tirada ou que foi dada. Então, aqui nós temos 1/6 da pizza, isto é, um pedaço de 6. Vamos à leitura do número fracionário. A fração também é chamada de número fracionário. Primeiro lemos o número de cima, que é o numerador, depois lemos o número de baixo, que é o denominador. O numerador se lê normalmente, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, 11, 12. Já o denominador, fazemos uma leitura especial, inteiro, meio, terço, quarto, quinto e assim por diante. Sendo que a partir do 11, acrescentamos a palavra avos. 11 avos, 12 avos. Essa fração, portanto, lemos 1/7. Vamos ver se você aprendeu. Os números em vermelho, para você lembrar da leitura do denominador, que é uma leitura especial. Vamos lá? Primeira fração, fazemos a leitura primeiro do numerador, depois do denominador. Como é que ficaria? 2/3. Muito bem. Segunda fração, tempo, 1/6. Isso aí. E a última não vamos esquecer, que é 12. Temos que lembrar da palavrinha especial. Como fica? 4/12 avos. Nós temos aqui frações especiais, são chamadas de frações decimais, porque tem como base o 10. Então, 1/10, 10 vezes 10 é 100, 1/100, e 100 vezes 10 é 1000, 1/1000. E a representação em desenho? Como vamos representar 4/8 usando uma figura geométrica?
Pode ser um círculo ou um quadrado. Se você escolher um círculo, vai precisar da ajuda de uma moeda, de uma tampa. Se escolher um quadrado, um retângulo, faça uso da régua. Então, aqui nós vamos escolher um círculo. Primeiro, nós vamos repartir esse círculo em 8 partes iguais. O denominador indica uma divisão. Então, dividimos o inteiro em 8 pedaços iguais. E o numerador, ele indica as partes que foram tomadas do inteiro, comidas, retiradas. Então, nós vamos pintar 4. Observando 4 oitavos, significa também a metade de alguma coisa. Aqui, no caso, a metade da pizza ou de um bolo. Falando ainda de representação em desenho, começamos lá com o primeiro desenho. Ele está inteiro, portanto, a fração fica assim, 1 sobre 1. A leitura, 1 inteiro. Como ficaria a segunda fração? Ela foi dividida em 2 e foi pintado 1. Vamos lá? 1 meio. Segunda fração, ela está dividida em 3 pedaços e foram pintados 2. 2 terços. Próxima, 3 quartos. Seguinte, 4 sextos. Por quê? Porque ela foi repartida em 6 pedaços iguais e foram pintados 4. Última coluna, 1 terço o primeiro desenho. Segundo desenho, 1 quinto, porque ele está dividido em 5 e foi pintado 1. Próximo, 1 sexto. Fácil, não é? Aqui foi dividido em 5 e pintado 3. 3 quintos. E a última fração também representa a metade. 2 quartos, porque foi repartido em 4 e foi tirado 2. Exatamente a metade, porque 2 é a metade de 4. Vamos relembrar o cálculo com fração de quantidade. 4 oitavos de 24 maçãs. Vamos imaginar que nós temos 24 maçãs e nós queremos separar 4 oitavos dessas maçãs. Então, primeiro, nós teríamos que dividir em 8 partes iguais. Vemos aqui, então, cada caixinha recebeu 3 maçãs. Por quê? Porque 24 dividido por 8 é 3. Continuando o cálculo, agora nós vamos separar 4 caixinhas. Fazendo o cálculo, 4 caixinhas com 3 maçãs, 3 vezes 4 é igual a 12. Ou seja, nós pegamos a quantidade, 24, dividimos por 8, que dá 3, multiplicamos por 4, resultado final, 12. Então, 4 oitavos de 24 maçãs são exatamente 12 maçãs. Vamos ver um exemplo com um problema. Carla tinha 125 figurinhas e deu 2 quintos das figuras para sua irmã Renata. Quantas figuras ela deu para Renata? Como nós faríamos esse cálculo lá no caderno? Nós pegaríamos a quantidade, 125, vamos separar em 5 partes iguais, primeiro fazer a divisão, 12 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, abaixo 5, 5 vezes 5, 25, para 25, 0. Uma parte das figuras é 25, mas nós queremos dar para a Renata 2 partes das figurinhas. 2 vezes 25. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, aqui nós temos o resultado final do nosso problema. Como ficaria a resposta, então? Carla deu 50 figurinhas para Renata. Relembrando, primeiro dividimos pelo denominador e o resultado nós multiplicamos pelo numerador. Então, assistiram à animação? Deu para entender os conceitos de fração, como se faz a leitura das frações? De acordo com o que foi exposto no vídeo, vocês vão responder às atividades que estão propostas no livro. Qualquer dúvida, façam as suas anotações para tirarem a dúvida durante a nossa aula da semana, certo? Os exercícios, eles se iniciam desde a página 145, 146, 147,
Então, essa parte de fração, quase todas as páginas são exercícios. Então, de acordo com o vídeo, vocês assistam o vídeo, entendam, compreendam. Se não, vamos tirar as dúvidas durante a nossa aula. E todos esses exercícios nós vamos fazer durante a semana, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Estudamos sobre fração. Um beijo para vocês e até a próxima semana.